Olá, pessoal! Nesta aula estudaremos matrizes inversas. Veremos a sua definição, as suas principais propriedades, aprenderemos a identificar quando uma matriz é inversível ou não através do cálculo do determinante e veremos dois diferentes métodos para o cálculo da matriz inversa de uma matriz inversível, através da resolução de um sistema linear ou por meio do cálculo da matriz adjunta. Vamos lá? Bom, nós dizemos que uma matriz A de ordem n é inversível se existir uma matriz B também de ordem n, de forma que A vezes B é igual à matriz identidade de ordem n. No caso em que essa matriz B existe, nós chamamos B de inversa da matriz A e denotamos por A elevado a menos 1. Por exemplo, verifique se as seguintes matrizes são inversíveis e, se possível, determine as suas inversas. Então, aqui nós temos duas matrizes de ordem 2. Vamos verificar primeiramente se a matriz A é inversível e encontrar a sua inversa. Então, com o que nós sabemos até agora, nós temos apenas a definição de matriz inversa. Então, vamos utilizá-la. Então, eu quero saber se existe uma matriz, que aqui eu estou denotando por A-1, de forma que A vezes A-1 é a matriz identidade, nesse caso de ordem 2, que é a ordem da matriz A. Então, eu tenho que A vezes A-1 é igual à identidade de ordem 2, C e somente C, então aqui eu substituí A. Essa matriz A-1 que eu estou procurando, eu chamei de x, y, z, w, ou seja, usei incógnitas para representá-la. E aqui eu escrevi a matriz identidade de ordem 2. Bom, então, fazendo essa multiplicação aqui, nós temos, então, primeira linha pela primeira coluna, primeira linha pela segunda coluna, depois segunda linha pela primeira coluna, segunda linha pela segunda coluna. Então, nós vamos obter menos x menos 3z nesse primeiro elemento, menos y menos 3w no segundo elemento, 2x mais z no terceiro elemento e 2y mais w no quarto elemento, ok? Então, essa matriz aqui, ela é obtida multiplicando-se essas duas matrizes. E aí, eu igualei, então, a matriz identidade de ordem 2, ok? Agora, notem, nós temos uma igualdade de matrizes. Nós sabemos que duas matrizes de mesma ordem são iguais se e somente se as suas respectivas entradas são iguais. Então, para que essas duas matrizes sejam iguais, nós precisamos que menos x menos 3z seja igual a 1, menos y menos 3w seja igual a 0, 2x mais z seja igual a 0, 2y mais w seja igual a 1, conforme eu escrevi aqui. Então, notem que nós temos um sistema com 4 equações e 4 incógnitas. Vamos resolvê-lo, então. Bom, para resolver esse sistema, eu vou utilizar o método da substituição. Então, em primeiro lugar, eu vou enumerar as equações. Da primeira equação, nós podemos isolar o x de forma a obter que x é igual a menos 1 menos 3z. Agora, notem, o x só volta a aparecer na terceira equação. Então, vamos substituir a expressão encontrada na equação 3. Então, substituindo em 3, nós temos que 2x mais z é igual a 0. Então, 2 vezes menos 1 menos 3z mais z deve ser igual a 0. Então, aqui eu tenho menos 2, menos 6z mais z. Então, eu tenho menos 2, menos 5z igual a 0. Então, eu terei que z é igual a menos 2 quintos. Então, substituindo o valor encontrado para z aqui, novamente, na primeira equação, nós temos, então, que x é menos 1
Menos 3 vezes menos 2 quintos é igual a mais 6 quintos. Então, menos 1 mais 6 quintos. Menos 1 é a mesma coisa que menos 5 quintos, né? Então, essa soma aqui corresponde a 1 quinto. Portanto, z é menos 2 quintos e x é 1 quinto. Bom, agora precisamos encontrar ainda os valores de y e w. Então, vamos considerar a segunda equação e isolar, por exemplo, a variável y. Então, nós temos que y é igual a menos 3w, ok? Vamos substituir, então, a expressão encontrada na equação 4. Então, nós temos da equação 4 que 2y mais w é igual a 1. Então, 2 vezes menos 3w mais w deve ser igual a 1. Então, nós temos o quê? Que menos 6w mais w, ou seja, menos 5w, deve ser igual a 1, logo w deve ser menos 1 quinto. Então, substituindo agora o valor encontrado para w na segunda equação novamente, nós temos que y é menos 3 vezes menos 1 quinto, que é 3 quintos. Certo? Portanto, o meu sistema admite solução. Mas note, x, y, z e w foram as incógnitas que eu usei para denotar a matriz inversa de A, né? A candidata inversa de A. Como esse sistema tem solução, isso significa, então, que a matriz inversa de A existe. Então, portanto, a inversa de A é a matriz dada por 1 quinto, 3 quintos, menos 2 quintos, aqui está errado, né? Corrijam, por favor, menos 1 quinto, ok? Então, a matriz A é inversível e esta aqui é a sua inversa, considerando esse denominador aqui igual a 5. Vamos fazer a mesma análise agora para a matriz C. Então, eu quero saber se a matriz C é inversível e, se sim, eu quero determinar a sua inversa. Então, novamente, nós aplicamos a definição de matriz inversa. Então, vou chamar de C a menos 1, né, a candidata à inversa de C. Então, eu tenho que C vezes a sua inversa deve ser igual à matriz identidade de ordem 2, porque C tem ordem 2. Substituindo, então, eu tenho aqui a matriz C, aqui eu tenho a matriz inversa de C, né, que eu representarei por x, y, z, w, e aqui a matriz identidade de ordem 2. Então, o processo é o mesmo que nós aplicamos para a matriz A. Então, primeiramente, eu multiplico essas duas matrizes, obtenho essa matriz aqui, que eu quero que seja igual à matriz identidade de ordem 2. Então, eu obtenho esse sistema. X sobre 5 mais 3 quintos de z deve ser 1, y sobre 5 mais 3 quintos de w deve ser 0, menos 2 quintos de x menos 6 quintos de z deve ser 0, e menos 2 quintos de y menos 6 quintos de w deve ser 1. Notem que eu posso simplificar um pouco esse sistema, né? Se eu multiplicar todas as equações por 5, eu ficarei com o sistema x mais 3z igual a 5, y mais 3w igual a 0, menos 2x menos 6z igual a 0, menos 2y menos 6w igual a 5, ok? Então, eu posso fazer isso porque multiplicar a equação, né, em ambos os lados por 5 não altera a sua solução. Então, eu fiz isso em cada uma das minhas equações. Então, meu objetivo é tentar resolver esse sistema. Se eu conseguir, então a solução me dará exatamente a matriz inversa de C. Novamente, eu vou aplicar o método da substituição. Então, primeiro eu vou considerar aqui essas equações enumeradas. Na primeira equação, eu tenho que x mais 3z é igual a 5, então, isolando x, eu tenho que x é 5 menos 3z. Substituindo a expressão encontrada na terceira equação, nós temos que menos 2x menos 6z deve ser 0, então, menos 2 que multiplica 5 menos 3z, menos 6z deve ser 0. Então, notem, nós temos que
menos 10 mais 6z menos 6z deve ser zero. Essa expressão aqui. Agora note, pessoal, 6z menos 6z é igual a zero. Esses dois termos se cancelam e eu fico com a equação menos 10 igual a zero. Isso é possível? Não, né? Então, aqui nós encontramos uma contradição. Isso significa que o sistema considerado não tem solução, ou seja, o conjunto solução desse sistema é o conjunto vazio. Bom, se esse sistema não tem solução, isso significa que a matriz XYZ, que eu considerei para denotar a inversa de C, não existe. Então, portanto, como a inversa de C não existe, então a matriz C não é inversível nesse caso, ok? Vejamos agora algumas propriedades das matrizes inversas. Então, uma matriz A quadrada de ordem n é inversível se e somente se o seu determinante for diferente de zero. Esta propriedade é muito interessante, pessoal, porque notem, aqui resolvendo, procurando pela matriz inversa da matriz C, nós fizemos vários cálculos, certo? Tentamos resolver o sistema. Notem que se inicialmente nós tivéssemos apenas calculado o determinante dessa matriz, nós veríamos que o seu determinante é zero. Veja, diagonal principal, então o produto dos elementos da diagonal principal seria menos 6 sobre 25, né? Menos o produto da diagonal secundária. Então, aqui nós temos 3 quintos que multiplica 2 quintos, então eu tenho menos 6 sobre 25, mas eu tenho que trocar o sinal, mais 6 sobre 25. Então, eu tenho menos 6 sobre 25 mais 6 sobre 25, que é zero. Então, notem, o determinante de C é zero. Então, eu já saberia que C não é inversível, então não precisaria procurar pela inversa. Então, me pouparia de fazer todos esses cálculos que nós fizemos aqui, ok? Então, por isso, essa primeira propriedade é bem interessante. Antes de tentar aplicar um dos métodos para o cálculo da inversa, então eu posso antes verificar se a matriz é inversível ou não, calculando o seu determinante. Se o determinante da matriz for diferente de zero, então essa matriz é inversível. Se o determinante for igual a zero, então eu também posso afirmar que a matriz não é inversível. Vejamos a segunda propriedade. Se A for uma matriz inversível, então ela admite inversa e a sua matriz inversa também é inversível. Além disso, qual que é a inversa da matriz inversa de A? Então, é o que está escrito aqui. A inversa da matriz inversa de A é a própria matriz A. A terceira propriedade diz que se a matriz A é inversível, então na propriedade 2, nós vimos que se A é inversível, a inversa de A também é inversível. Então, aqui na propriedade 3, nós temos que se A é inversível, então o determinante da inversa de A é igual a 1 sobre o determinante de A. Na quarta propriedade, nós temos o seguinte: se A e B são matrizes de mesma ordem, n, ambas inversíveis, então o produto de A por B está definido, Nós teremos uma nova matriz AB também de ordem n, e essa matriz AB também será inversível. Então, se A e B são inversíveis, o produto de A por B também é uma matriz inversível. Além disso, essa propriedade diz que a inversa do produto AB é dado pela inversa de B, que multiplica a inversa de A. Notem, esta ordem aqui é importante, ok? Nós vimos que o produto de matrizes não é comutativo. Dessa forma, não posso escrever a inversa de A que multiplica a inversa de B aqui, ok? Eu devo respeitar essa ordem. Então, vamos repetir mais uma vez. A inversa de A vezes B é igual à inversa de B vezes a inversa de A.
A quinta propriedade diz que se uma matriz A é inversível, então a sua matriz transposta também será inversível. Além disso, a inversa da matriz transposta de A é igual à transposta da matriz inversa de A. Bom, falando em matrizes transpostas, vejamos aqui algumas propriedades das matrizes transpostas sobre as quais nós ainda não tínhamos falado. Então, a primeira propriedade diz o seguinte: a transposta da soma de A com B é igual a A transposta mais B transposta, ou seja, A transposta da soma é igual à soma das transpostas, ok? A segunda propriedade diz que se eu tenho uma matriz alfa-A transposta, então essa matriz é igual a alfa que multiplica A transposta. Então, em relação à transposta, eu posso tirar o escalar que está multiplicando a matriz e manter a transposta apenas na matriz. Então, de novo, a transposta de alfa-A é igual a alfa vezes a transposta. Além disso, a transposta do produto de A por B é igual a B transposta vezes A transposta. Então, notem que essa propriedade é bem parecida com o que acontece nas inversas, Nós vimos que a inversa de A vezes B é a inversa de B vezes a inversa de A. Então, parecido aqui, nós temos que a transposta de A vezes B é a transposta de B vezes a transposta de A, ok? Aqui, para poder fazer esse produto, eu preciso que as matrizes tenham boas dimensões, tá? Então, aqui eu preciso considerar outras dimensões que não essas aqui. Eu preciso, por exemplo, que o número de colunas de A seja igual ao número de linhas de B, ok? A quarta propriedade diz que a transposta da matriz transposta de A é igual a A. Então, também parecido com o que acontece na inversa, Nós vimos que a inversa da matriz inversa de A é A. E aqui nós também temos que a transposta da matriz transposta de A é A. Bom, até aqui nós aprendemos a calcular a inversa de uma matriz apenas a partir da definição, ou seja, resolvendo um sistema linear. Agora nós veremos um novo método, que é o cálculo da matriz inversa através da matriz adjunta. Vamos ver então, primeiramente, a sua definição. Então, primeiramente, nós definimos a matriz dos cofatores de uma matriz A. Então, seja A uma matriz quadrada, aqui de ordem n, então nós definimos a matriz dos cofatores de A como sendo a matriz C igual a Cij, onde cada Cij corresponde ao cofator do elemento A e J de A. Isso para todo I e todo J variando de 1 a N. Então, em aulas anteriores, nós já vimos a definição de cofator de um elemento A e J da matriz A. Então, o que é a matriz dos cofatores, Como ela é identificada? Então, cada elemento, então, por exemplo, o elemento que está na posição IJ da matriz dos cofatores, ele corresponde exatamente ao cofator do elemento que está na posição IJ da matriz A. Bom, a matriz adjunta de A, então, que nós vamos denotar por ADJ de A, é a matriz transposta da matriz dos cofatores de A, ou seja, a adjunta de A é C transposta, onde C é dada dessa forma aqui. Vamos ver um exemplo, então. Calcule a matriz dos cofatores C e a matriz adjunta desta matriz A aqui. Então, como devemos fazer? Então, vamos chamar aqui esse elemento de A11, esse de A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, como nós já costumamos fazer. Então, como é calculado o cofator do elemento A11? Bom, de acordo com a definição que nós vimos em aulas anteriores, o cofator do elemento A11 é igual a menos 1 elevado a 1 mais 1, então no caso 2, vezes o determinante da matriz que eu obtenho
eliminando a primeira linha e a primeira coluna da matriz A. Então, notem, eliminando a primeira linha e a primeira coluna de A, eu obtenho a matriz menos 1, 0, 4, 5. Então, aqui eu devo considerar o seu determinante. Menos 1 ao quadrado é 1, que esse expoente é par. Esse determinante aqui é menos 5 menos 0, que é menos 5. Então, o cofator de A11 é menos 5. Então, a ideia é calcular o cofator de cada um desses elementos. Como nós já vimos essa definição, eu não vou calcular aqui, mas os resultados estão aqui, ok? Certo, o que devemos fazer então? Então, a matriz C, que é a matriz dos cofatores, ela vai ser dada da seguinte forma: o elemento C11 dessa matriz será dado pelo cofator de A11, o elemento C12 pelo cofator de A12, o elemento C13 pelo cofator de A13 e assim sucessivamente. Então, temos aqui, né? Então, a matriz dos cofatores C e J é dada da seguinte maneira: cada elemento C e J corresponde ao cofator do elemento A e J da matriz A. Então, como A é uma matriz de ordem 3, a matriz dos seus cofatores também terá ordem 3 e é dada exatamente dessa forma aqui. Bom, considerando os valores calculados, nós temos então que a matriz dos cofatores corresponde a esta matriz. Então, note, menos 5 é o cofator de A11, menos 15 o cofator de A12, 10 o cofator de A13 e assim sucessivamente. Então, notem, se eu estou considerando o cofator de A32, então eu vou representá-lo na linha 3, coluna 2, ok? Na mesma posição que se encontra o elemento A32 em relação à matriz A, ok? Bom, então, essa é a primeira parte do exercício. Encontrei aqui a matriz dos cofatores. A segunda parte é encontrar a matriz adjunta de A. Só que a matriz adjunta de A nada mais é do que a transposta da matriz dos cofatores de A. Então, a adjunta será dada por C transposta. Então, eu só preciso aqui trocar linhas por colunas. Então, a minha matriz será dada pela a primeira coluna será menos 5, menos 15, 10. A segunda coluna, 8, 9, menos 4. E a terceira coluna, 2, 6, menos 1. Então, esta é a matriz adjunta da matriz A, ok? Então, notem, pessoal, nós começamos com uma matriz A de ordem 3. A partir dessa matriz A, nós podemos calcular os cofatores de cada um de seus elementos e considerar, então, a matriz dos cofatores, que é C. Ao calcularmos a transposta da matriz dos cofatores, nós obtemos a adjunta de A. Certo, qual a relação, então, de uma matriz inversa com uma matriz adjunta? Bom, essa relação é dada pelo seguinte teorema. Então, se A é uma matriz quadrada de ordem n inversível, então a inversa de A é igual à matriz adjunta de A dividido pelo determinante de A, né? Então, aqui é só uma expressão, né? E aqui eu tenho uma matriz multiplicada por 1 sobre o determinante de A. Então, aqui eu estou fazendo uma multiplicação por escalar. Então, a matriz adjunta é a minha matriz e o meu escalar será dado por 1 sobre o determinante de A. Notem, esta expressão está bem definida, porque se A é inversível, então o determinante de A é diferente de zero. Então, tudo bem considerar o termo 1 sobre o determinante de A. Então, notem, essa é uma nova maneira de se calcular a inversa. Vamos fazer um exemplo, então. Verifique se a matriz A, notem, essa matriz A é a mesma matriz do exemplo anterior. Então, verifique se A é inversível e, se sim, calcule a sua inversa. Pessoal, como nós fazemos para verificar se uma matriz é inversível? É claro que eu posso usar a definição de matriz inversível, né? Multiplicar aqui a matriz A por uma matriz inversa aqui, que eu vou representar com incógnitas, né? E igualar esse produto à matriz identidade de ordem 3, né? Então, resolvendo esse sistema, eu consigo verificar se o sistema tem solução, então A será inversível, eu encontro a inversa. Se o sistema não tem solução, então A não é inversível. Então,
existe sim essa possibilidade. Porém, nós vimos também que uma matriz é inversível se e somente se o seu determinante é diferente de zero. Então, vamos calcular o seu determinante, porque se esse determinante for igual a zero, então o exercício já acabou, ok? Bom, o determinante de A é esse determinante aqui que nós podemos resolver, por exemplo, usando a regra de Sal, certo? Então, nós temos menos 5 mais 0, aqui nós temos mais 24, aqui nós temos menos 4, aqui 0 e 0, tá? Então, isso aqui só é uma variação da regra de Sarros, né? Uma forma mais rápida de fazer a regra de Sarros. Então, fazendo esse cálculo aqui, nós obtemos que o determinante de A é 20 menos 5, que é 15. Bom, 15 é diferente de zero, então A é inversível. Próximo passo, então, vamos calcular a inversa de A. Vamos usar aqui a fórmula da adjunta, então. Como A é inversível, né, pelo teorema, nós vimos que a inversa de A é igual a adjunta de A dividido pelo seu determinante, né? Que equivale a multiplicar a adjunta de A por 1 sobre o determinante. Então, o determinante de A é 15, nós calculamos aqui. Então, nós temos 1 sobre 15, que vai multiplicar a adjunta de A. Bom, mas como A é a matriz do exercício anterior, no qual nós já calculamos a sua adjunta, então, nós temos aqui essa matriz. Nós já aprendemos a calculá-la. Então, a inversa de A é dada multiplicando-se 1 sobre 15 em cada uma dessas entradas aqui, que é essa matriz. Então, portanto, nós temos aqui uma nova maneira de calcular a inversa de uma matriz, ok? Para encerrar essa aula, nós veremos como a teoria de inversão de matrizes pode ser aplicada na resolução de sistemas lineares cujo número de equações é igual ao número de incógnitas. Então, o primeiro passo é escrever o sistema linear dado na forma matricial. Em seguida, nós devemos calcular o determinante da matriz dos coeficientes desse sistema. Bom, no terceiro passo, se o determinante calculado for diferente de zero, então nós sabemos que a matriz A é inversível. Dessa forma, nós devemos, então, calcular a inversa de A. Então, primeiro eu escrevo o sistema na forma matricial, calculo o determinante da matriz dos coeficientes, verifico se ele é diferente de zero. Se for, então eu consigo aplicar esse método. O próximo passo deve ser calcular a inversa da matriz dos coeficientes A. Bom, uma vez que eu tenho essa inversa, então o conjunto solução do sistema será dado pela matriz X, que é calculada pelo produto da inversa de A pela matriz dos termos independentes do sistema. Então, o conjunto solução será dado por x igual a inversa de A vezes a matriz B. Bom, por que isso acontece? Vamos ver aqui. Se o meu sistema pode ser representado na forma AX igual a B, né, na forma matricial, né, sempre que eu tenho um sistema quadrado, ok? Então, estou considerando um sistema com N equações e N incógnitas, ok, pessoal? Então, considerando a sua representação matricial, se a matriz dos coeficientes for inversível, né, se o seu determinante for diferente de zero, nós sabemos que a inversa existe. Então, nós podemos multiplicar essa equação aqui pela inversa de A. Ambas as multiplicações eu vou fazer pelo lado esquerdo. Então, se eu multiplico essa expressão por A menos 1 do lado esquerdo, então essa expressão também deve ser multiplicada do lado esquerdo, porque o produto de matrizes não é comutativo, ok? Então, vamos lá. Então, multipliquei aqui AX pela inversa de A e multipliquei B pela inversa de A, ambos do lado esquerdo. E agora? Bom, nós sabemos que o produto de matrizes é associativo, então eu posso reescrever essa expressão agrupando primeiramente o produto da inversa de A com A. Então, nós temos que a inversa de A, que multiplica A vezes X, é igual
a inversa de A que multiplica B. Agora, note, pessoal, a inversa de uma matriz vezes essa matriz é igual à identidade, de acordo com a definição que nós vimos, certo? Nós vimos o quê? Se A é inversível, então a sua inversa também é inversível e a inversa da inversa é a própria A. Isso significa que, de acordo com a definição de matriz inversa, nós temos que uma matriz vezes a sua inversa é sempre a matriz identidade de ordem igual à ordem da matriz inicial. Então, aqui nós temos a identidade de ordem n. Só que uma matriz identidade multiplicada por outra matriz corresponde a essa outra matriz, né? Identidade vezes x é dada pela própria matriz x. Então, nós obtemos que x é igual a A menos 1 vezes B. Então, dessa forma, nós temos que a matriz de incógnitas é igual à inversa da matriz dos coeficientes multiplicada pela matriz de termos independentes do meu sistema. Vamos ver um exemplo. Então, usando inversão de matrizes, resolva o sistema linear abaixo. Então, aqui nós temos um sistema com 3 equações e 3 incógnitas. Então, deve ser possível, sim, aplicar o método anterior. Bom, o primeiro passo, então, é escrever o sistema linear dado na forma matricial, AX igual a B, onde A é a matriz dos coeficientes do sistema, X é a matriz de incógnitas e B é a matriz de termos independentes. Então, nós ficamos assim. Nós temos que o coeficiente de x aqui é 1, o coeficiente de y na primeira equação é 0 e o coeficiente de z é 2. Então, a primeira linha da minha matriz de coeficientes será 1, 0, 2. Na segunda equação, nós temos que o coeficiente de x é 3, o coeficiente de y é menos 1 e o coeficiente de z, que não aparece aqui, é 0, né? É como se eu tivesse aqui mais 0z multiplicando. Então, esse coeficiente é 0. De acordo com a terceira equação, nós temos que o coeficiente de x é menos 2, o coeficiente de y é 4 e o coeficiente de z é 5. Então, essa é a minha matriz A de coeficientes. Agora, eu tenho aqui a matriz de incógnitas x, y e z, na ordem que elas aparecem, ok? E, por fim, a matriz de termos independentes, 15, 45 e 30. Então, tendo escrito, né, o meu sistema linear na forma matricial, agora nós devemos, no segundo passo, calcular o determinante dessa matriz A. Bom, aplicando a regra de Sarros, né, o determinante de A, nós podemos ver que é igual a 15. Esse determinante é diferente de zero, e isso significa, então, de acordo com o terceiro passo, que nós podemos procurar pela inversa, e é isso que nós devemos fazer. Bom, a inversa de A, nós sabemos que ela pode ser obtida fazendo-se a adjunta de A sobre o determinante de A, né? Essa matriz A, nós já calculamos a sua adjunta e o seu determinante. Então, nós temos que a inversa de A é exatamente esta matriz aqui. Bom, acabou? Não acabou, né? Estou procurando pela solução do meu sistema linear dado. Então, o meu quarto e último passo é o quê? Multiplicar a inversa de A pela matriz de termos independentes para obter a solução do sistema. Então, x é igual a menos 1 vezes b, a menos 1 é essa matriz aqui, e b é a matriz de termos independentes dessa matriz coluna aqui. Então, fazendo essa multiplicação de matrizes, né, notem, eu tenho uma matriz 3 por 3, que multiplica uma matriz 3 por 1, né, então o resultado vai ser uma matriz 3 por 1. Fazendo esse cálculo aqui, nós obtemos a matriz coluna 23, 24 menos 4. Ou seja, essa é a solução do meu sistema linear. Então, o conjunto solução do sistema linear dado é a tripla de valores 23, 24 menos 4. Ok, pessoal? Então, aqui nós terminamos a nossa aula. Muito obrigada e até a próxima!